Graça e paz, queridos. Bom estarmos juntos mais uma vez para celebrarmos o Senhor. E hoje é um domingo especial. Não que os outros não sejam, mas hoje ainda é mais especial porque nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, celebrando o Senhor, celebrando a morte e a ressurreição de Cristo. Amém? Então que nesse momento você possa estar colocando o seu coração em tudo aquilo que você for fazer, reverenciar o Senhor, junta aí sua família, e vamos celebrar com alegria, vamos adorar com intensidade, amém, queridos? Vamos estar orando nesse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nós. Senhor, nós queremos nesse momento reverenciar o Teu nome, nós queremos Te adorar, nós queremos exaltar o Teu nome, porque nós sabemos que o Senhor está elevado sobre tudo e sobre todos. Pai, no nome de Jesus, vem com a Tua presença, Senhor, na nossa vida, na nossa casa, manifestando a Tua graça, o Teu poder, que o Senhor possa, Senhor, estar nos tocando de maneira sobrenatural, que nós possamos, Senhor, Te sentir, Senhor, sentir o Teu toque, sentir a presença doce e suave do Teu Espírito Santo. Habita entre nós, passeia entre nós. Queremos Te dizer que o Senhor tem liberdade no nosso meio, Senhor. E nós queremos, nesse momento, nos reunirmos, Senhor, em adoração, para Te adorar em espírito e em verdade, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Eu louvo o Teu nome, louvo o Teu nome, o nome que está sobre todo nome, toda honra ao Teu nome. Honras ao Teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o Teu nome, louvo o Teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra a Ti, Senhor, toda honra ao Teu nome, honras ao Teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja
nome de Jesus. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me... Diga, teu nome é vida. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado para todos sempre, Jesus, nós te exaltamos. Seja exaltado, seja exaltado, Senhor, neste lugar. Seja exaltado na nossa vida. Seja exaltado, Senhor, nas nossas casas, nas nossas famílias. Exaltamos o teu nome, Jesus. Declare, seja exaltado. Seja exaltado para todo sempre, Deus. Seja exaltado, exaltado. Seja exaltado para todo sempre, Jesus. Seja exaltado, Jesus. Nós te louvamos, exaltamos o teu nome, porque, Senhor, tu és o nosso Rei. E nós queremos, Senhor, cantar sobre o teu amor, sobre a tua bondade, porque nós sabemos que em todo tempo o Senhor é bom. Será que você pode declarar que o Senhor é bom? O Senhor é bom, meu irmão, independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância, nós nunca deixaremos de declarar o que de fato Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, aleluias. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou
Senhor. Diga, tu és bom. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. E o que posso te dar, Senhor? E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou, me curou. Diga isso ao Senhor. O que posso te dar, Senhor? Por todos os teus benefícios para com a minha vida, por tudo que tu és, por tudo que tu fizeste a mim. E me curou. Tu és bom, tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Teu amor dura para sempre. Para sempre, sempre. O amor dele dura para sempre. Vamos declarar essa verdade, porque o amor dele não cessa jamais. Teu amor dura para sempre. 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 Dura para sempre. Se Jesus, isso é uma verdade. Teu amor. Sabemos que o teu amor dura para sempre, Jesus. Teu amor dura para sempre. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Sabemos que Ele nos ama, independente daquilo que nós fazemos, independente de quem nós somos. Ele nos ama e Ele continua a nos amar. Independente das nossas falhas, Ele nos ama. Independente da nossa preguiça, Ele nos ama. Oh, sabemos que o seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos pelo teu amor, porque sabemos que em todo tempo o Senhor é conosco. Em todo tempo o Senhor nos guarda, o Senhor nos supre, o Senhor sabe as nossas debilidades, nossas fraquezas, e continua nos amando, nos amando, nos amando, nos amando. Ah, Jesus.
Sim, Jesus. Nós sabemos que a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, porque ela tem se renovado, Senhor, a cada manhã. E nós confiamos, Deus, no teu amor, na tua misericórdia. Nós sabemos, Deus, que o seu amor, ele tem nos alcançado dia após dia. E nós confiamos nesse amor. Nós confiamos, Senhor, na tua palavra, na tua bondade. Nós iremos seguir o Senhor. Nós iremos continuar declarando a tua bondade e o teu amor, Deus. Eu quero, Senhor, nesse momento, colocar a nossa cidade diante do Senhor. Eu oro, Senhor, nesse momento por Caruaru. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa estar fazendo cooperar todas as coisas. Pai, nós sabemos que temos vivido tempos difíceis, que muitas pessoas têm esfriado na fé, muitas pessoas têm deixado de amar o Senhor. Quantas pessoas têm deixado de seguir o Senhor por conta de momentos, por conta, Senhor, de coisas que têm se levantado. Eu oro, Senhor, nesse momento pela nossa cidade, e eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor mudando as circunstâncias dessa cidade. Eu oro, Deus, para que haja libertação. Eu oro, Senhor, para que haja cura. Senhor, eu tenho experimentado disso, Senhor, e eu oro para que essa cidade experimente da libertação do Senhor, da cura do Senhor, do teu poder transformador. Eu oro, Deus, para que em nome de Jesus as pessoas possam olhar para o Senhor, possam declarar as tuas bondades, possam seguir o Senhor. Eu oro, Senhor, nesse momento pelas igrejas de Caruaru. Eu oro, Senhor, pelo CCA. Eu oro, Pai, para que as pessoas que estão se sentindo frias nesse momento possam olhar para o céu, elevar os seus olhos para o Senhor, que é de onde vem o nosso socorro. Eu oro, Senhor, para que não haja, Senhor, no meio de nós ninguém, Senhor, que duvide de quem o Senhor é. Mas eu oro, Senhor, que se levante uma igreja forte, uma igreja temente ao Senhor. Pai, nós sabemos que o temor, ele é o princípio da sabedoria. Eu oro, Senhor, por pessoas sábias, pessoas, Senhor, que temem o Senhor, que amam o Senhor, que tem, Senhor, buscado, está se levantando todos os dias e ajudando outras pessoas. Pai, oramos nesse momento, Senhor, pelo nosso governador. Eu oro, Senhor, pelo estado de Pernambuco. Pai, eu oro colocando a vida desse homem diante do Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa estar inclinando o coração dele para a verdade, Senhor. Inclinando o coração dele, Senhor, para aquilo que é bom para o seu povo. Eu oro, Senhor, para que em nome de Jesus, segunda-feira, ele possa, Senhor, de verdade, com honestidade, pesar o que for melhor, Senhor, e que esse decreto ele venha diretamente dos céus. Eu oro, Senhor, para que o nosso estado possa, Senhor, estar sendo liberado, Senhor. Nós oramos, Senhor, repreendendo esse vírus. Oramos, Senhor, crendo que o Senhor está curando Pernambuco, que o Senhor está curando o Brasil. Oramos por essa cidade nesse momento, Senhor. Eu oro, Deus, para que as pessoas reconheçam quem o Senhor é. Eu oro, Senhor, para que as pessoas se desviem dos maus caminhos, se humilhem e clamem ao Senhor, e que o Senhor escute as nossas orações, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós estamos com saudade de congregar com os nossos irmãos, e nós oramos, Senhor, para que venha uma intervenção do céu, que faça-se a tua vontade, Senhor. E nós colocamos o nosso coração, inclinamos a nossa vontade, Senhor, para a vontade do Senhor, porque confiamos que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E nós confiamos, Senhor, na tua bondade e na tua misericórdia. Em nome de Jesus, queremos colocar a nossa liderança diante do Senhor. A vida do pastor Marcos, da pastora Cristiane, a nossa igreja em Garanhuns. Pai, que o Senhor possa estar guardando, Senhor, os nossos pastores lá, a nossa igreja, os líderes de lá, os supervisores, os pastores. Oramos, Senhor, abençoando aquela igreja, que ela seja uma igreja forte, uma igreja unida, uma igreja, Senhor, de propósito, como tem sido, que ela continue sendo, Pai, em nome de Jesus. Oramos pela vida do pastor Jaciael, da pastora Jerusa, da sua família, Senhor. Oramos por essa igreja, pela nossa liderança, Pai, que o Senhor possa estar guardando eles, dando sabedoria, discernimento, que eles tenham, Senhor, ainda mais sensibilidade espiritual, e que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, estar com o coração sensível para qualquer estratégia que o Senhor venha dar a eles. Eu oro, Senhor, para que a nossa liderança ela continue firme, uma liderança que teme ao Senhor e que escuta o Senhor e que tem um coração totalmente inclinado para as verdades do Senhor, Pai. Guarde a família, Senhor, da nossa liderança, guarde os nossos pastores.
Saiba agora como contribuir com seus dízimos e ofertas. Através de transferência ou depósito bancário para a Caixa Econômica Federal, agência 0052, operação 003, conta corrente 1882, dígito 0. E não esqueça de enviar o seu comprovante através do aplicativo PagSeguro com o QR Code ou também aplicativo Prover, que estará disponível na loja virtual do seu celular e você usará o código da nossa igreja, CCA 2020. Se você deseja, você pode também entrar em contato com os nossos tesoureiros, Washington, Aline e Elizabeth. Graça e paz, igreja, amém. Uma boa tarde, início de noite. Eu gostaria agora que vocês pudessem pegar a sua Bíblia, tá? Fosse lá para o livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 1 em diante, tá bom? Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Versículo 3 agora. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Versículo 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Esse foi o texto ontem que eu e minha esposa a gente leu ontem no culto familiar e mexeu muito ao meu coração. Segunda-feira, como a Elizabeth orou, vai ser uma decisão muito importante. E às vezes essa decisão ela parece ser mais importante do que confiar no Senhor. Muito forte quando a Elizabeth estava orando, que a gente precisa confiar nele. Então, a gente pensa que passou pelo momento mais difícil. Mas quando segunda, assim creio eu, que hoje será a nossa última Santa Ceia online, vai ser onde nós vamos precisar confiar no Senhor de verdade. Onde nós vamos ter que perder o medo de vir para a igreja e congregar. Onde nós vamos ter que perder o medo de dizimar, de ofertar. Porque aqueles que estão dependendo de auxílio, estão dependendo de outras coisas, às vezes o auxílio não chegou, e a gente fica com medo de dizimar, ficamos com medo de ofertar. Será que vai ter o que eu comer? Eu vou conseguir pagar a conta de água, de luz? Mas essa é a hora de a gente confiar no Senhor. E quando mexe no bolso, isso pesa bastante. Então eu peço que nesse momento, você possa confiar no Senhor. Confie nele e honre o Senhor com tudo que você tem, com seus dízimos, com suas ofertas e o mais importante, confiando na palavra dele. É isso que nós vamos precisar de agora para frente, somente a partir de segunda, onde com o nome de Jesus nós vamos poder voltar aqui para a igreja, congregar junto, amém? Então nesse momento vamos estar orando, que você possa levantar nesse momento. Eu sempre gosto, na hora da oferta, ficar de pé. Somente hoje, que é um dia muito importante. Fique de pé aí, por favor. Vou esperar você ficar de pé, tá certo? Ficou de pé. Bota a mão no seu coração. Se quiser, feche os olhos, só se quiser. Pai, em nome de Jesus, eu oro, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito até hoje por nós, pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor vai fazer. Senhor, agradeço por cada pessoa que está com o coração bondoso em estar ofertando e dizimando nesse momento. Eu oro, Senhor, para aquelas pessoas que não estão conseguindo agora, Pai, ofertar, que elas possam confiar no Senhor, Pai. Que elas possam confiar e saber que o Senhor é o dono do ouro, da prata. Que elas possam, Pai, entender que é o Senhor que está no controle de tudo. Eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor possa estar protegendo nossa mente e nossos corações nesse momento tão difícil. E desde já eu te agradeço
por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor, a igreja te louva, a igreja te adora. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. A igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor, cantando aleluia. Santo é o Senhor, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus, cantamos sobre a tua santidade. O Senhor é santo, o Senhor é santo, Jesus. E sabemos que grande é o teu amor por nós. Grande é o teu amor por nós, Jesus. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos nessa tarde. Nos rendemos diante de ti. Reconhecemos a tua santidade, que tu és soberano, santo. Santo, e nós te amamos. Será que você poderia declarar com as suas palavras, aonde você estiver agora, quanto você ama Jesus? Quanto você ama Jesus? Comece a declarar com suas próprias palavras: te amo. Tu és o meu amor maior. Sim, Jesus. Vá declarando, libere palavras de adoração ao Senhor. Libere palavras de adoração ao Senhor. Libere palavras de adoração ao Senhor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Vamos declarar essa verdade.
conhecer o teu coração, Jesus. Nós queremos conhecer o teu coração. Libere palavras do seu coração para Ele. Nós queremos conhecer a Ti. Nós queremos conhecer profundamente. Queremos mergulhar no conhecimento de quem Tu és. Senhor, nós não queremos, Senhor, ser influenciados por aquilo que estão dizendo, por aquilo que estão afirmando, se não estiver, Senhor, consistência no plano redentor, na Sua palavra. Nós estamos, Senhor, embasados na Tua palavra. Nós cremos com o coração, confessamos com a boca e proferimos a palavra do Evangelho. Só Jesus salva. Só Jesus tem poder de redimir o pecador. Só Jesus pode transformar a vida de um homem. Só Jesus tem o sim e o amém. As suas promessas são sim e amém. Nós nos apegamos à sua palavra, Senhor, e nós não vamos desanimar. Nós não vamos desistir. Nós não vamos perecer, porque o seu amor é grande. O seu amor é infinito por mim. O Senhor me amou. O Senhor me amou primeiro. O Senhor tem palavras de vida eterna que me levam além, que me levam adiante, que me fazem ver o sobrenatural, que me fazem olhar para a eternidade, não para o que é transitório. São as suas palavras de vida eterna, é a sua promessa, é o que ela diz ao meu respeito. Por isso, Senhor, eu te agradeço. Por isso, Senhor, nós confessamos que grande é o teu amor. Grande é o teu amor, grande é o teu amor por mim. Vamos declarar isso. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Sim, grande é o teu amor. Grande é o teu amor. Te bendizemos, Jesus. Nós te bendizemos, Jesus. Aleluia. Só Jesus é santo. Só Jesus é santo. Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor. Se estamos aqui, se estamos com vida, é porque o Senhor é bom. É porque o Senhor é bom. Se temos a capacidade de respirar, é porque o Senhor é bom. Se temos a capacidade de hoje podermos estar ouvindo a palavra, porque nós temos audição, é porque o Senhor é bom. Se podemos assistir a uma transmissão, se podemos enxergar, é porque o Senhor é bom. Mas aqueles que têm limitações, entenda, Ele é bom. Algumas pessoas não podem ver, mas você pode sentir Jesus dentro de você, porque Ele é bom. Ele é um bom Pai. E hoje nós estamos aqui porque Jesus, Ele não mediu esforços. Ele morreu numa cruz. Ele padeceu. Ele foi ferido, moído. Ele foi castigado em nosso lugar. Por causa da bondade, a misericórdia, a graça salvadora do nosso bom Deus, nosso bom Pai. Nós estamos felizes, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Sabe, querido, as limitações, as dificuldades não podem limitar a nossa paixão por Jesus, nem tampouco a nossa gratidão. Amém? As dificuldades que nós estamos enfrentando não podem limitar a nossa gratidão.
Deus é bom em todo o tempo, e Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que os seus filhos precisam. E eu quero dizer para você, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você necessita, Deus sabe o que você tem passado. Ele tem visto as suas lutas, a sua dor, o seu dilema, o seu problema, e Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Não podemos nos esquecer disso. Gratidão, gratidão. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. Pastor, mas está difícil. Mas Ele continua sendo Deus. Está difícil, está doendo, mas Ele continua sendo bom. E Ele sabe o que nós precisamos. Nós estamos vivendo nessa geração porque Deus nos escolheu para essa geração. Isso é lindo, porque nós podemos, queridos, fazer coisas grandes para Deus no meio do caos. Assim como Deus levantou Neemias para aquele tempo de caos, onde Jerusalém estava assolada, Deus nos levantou para este tempo. Se posicione, se levante. Homens e mulheres de Deus, se levantem. Você que está caído, você que está desistindo, você que está paralisado, se levante, acorde. Esse é o tempo que Deus nos chamou para fazermos uma grande obra para Ele. Não podemos parar. Neemias, ele estava construindo para aquele povo um muro numa cidade assolada. Pessoas estavam feridas, pessoas estavam padecendo, e Neemias foi levantado por Deus em meio à crise. Mas se levantaram pessoas para tirar Neemias do lugar em que Deus o colocou, do lugar em que ele se posicionou. Depois de orar, porque ele era um homem íntimo, hoje eu quero falar, queridos, sobre atitudes para um tempo como este. E eu não vou pregar sobre Neemias, mas eu quero falar sobre o que Deus quer fazer conosco neste tempo. Qual deve ser o nosso posicionamento baseado nas Escrituras Sagradas? Como que o povo de Deus deve se comportar em meio a tudo isso que estamos vivendo, estamos presenciando? E eu quero desafiar você a sair do seu comodismo, a você a ser sacudido espiritualmente. Você que anda morto, sabe? Porque você pode perguntar, mas um morto anda? Existem muitos mortos vivos dentro da igreja de Jesus. E eu não estou falando isso porque existe algum caso específico na minha mente, não. Eu sinto que o Espírito tem nos incomodado para que a igreja desperte, porque muitos estão sem enxergar. Sabe, quando chamaram Neemias, quando quiseram tirar Neemias da posição que ele estava, construindo as muralhas, com uma espada na mão e com uma ferramenta na outra, Neemias disse: eu não posso sair desse lugar, eu tenho uma grande obra para fazer e não posso parar. Tem pessoas que estão saindo do lugar em que Deus as colocou para irem a lugares que Deus não as chamou. Eu quero desafiar você a mudar a sua mente e você entender que foi para este tempo que Deus nos chamou. Foi para esta hora, exatamente para este momento que Deus nos chamou. Não é à toa que você ouviu a voz do Mestre te chamando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um dia você disse sim, Deus estava te chamando para esse tempo. Você está fortalecido, e você poder animar outros, e você poder fortalecer outros, e você poder discipular outros, e você poder pregar o Evangelho a outros, e você poder ganhar multidões. Você foi chamado, mas talvez você está paralisado, está dando ouvidos a outras vozes que não havia te chamado. E é tempo de ouvir a voz de Jesus. É tempo de ouvir a voz do Mestre. Eu quero orar para iniciar essa mensagem. E a minha oração nesse final de tarde, início de noite, é que os nossos ouvidos
espirituais sejam destapados, é que a nossa visão seja ampliada para enxergarmos, para entendermos o que é que o Espírito quer comunicar com a igreja. Feche os seus olhos, por gentileza, e vamos orar. Espírito Santo, nós estamos aqui nesse dia com temor e tremor, e pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, que o Senhor ilumine a nossa mente, assim como o Senhor nos iluminou para a salvação, assim como o Senhor revelou o Evangelho ao nosso espírito através do Teu Espírito. Eu peço que o Senhor esteja liberando uma iluminação sobre o entendimento, para discernirmos os tempos e as estações e podermos viver uma vida que glorifica o nome de Jesus, que revela o caráter de Jesus, glorificando o Pai em todas as coisas no nome de Jesus. Amém. Queridos, nunca na história da humanidade, na história moderna, se viveu um tempo de tantas incertezas, de tantas dúvidas e de tanta insegurança como nós estamos vivendo. Eu sei que algumas pessoas são mais velhas do que eu, e eu tenho conversado com pessoas, eu tenho lido matérias, eu tenho buscado informações, e nós estamos vivendo numa geração onde estamos vivendo algo inédito. Coisas têm acontecido de forma global, em que nunca vimos antes acontecer. Sabe, o que tem acontecido no mundo hoje, os cientistas estão atordoados, a ciência, ela está confusa. Logo no início dessa pandemia, eu comecei a ministrar uma série de mensagens sobre a volta de Jesus, e eu me recordo de ter falado sobre o que os cientistas estavam falando, o que a ciência estava dizendo para o que viria, coisas que a gente não acreditava. Nós pensávamos que passaríamos poucos dias em casa, estamos há mais de 100 dias, e cada dia que se passa, mais notícias ouvimos sobre que ainda não chegamos ao pico dessa pandemia, o vírus ainda não consegue ser detalhadamente estudado para dizer como que ele atua no corpo humano, e temos visto a ciência ficar em crise. Alguns cientistas diziam, e eu falei naquela série de mensagens, sobre que esse vírus seria apenas a ponta de um iceberg, de outros que viriam, de outras pandemias que viriam. E esses dias eu estava lendo algumas matérias de um novo vírus que tem surgido na China também, um novo vírus com poder pandêmico. Não existe ainda uma cura para esse novo vírus também, porque é inédito. E nós estamos vendo a cada dia catástrofes no Brasil, como vimos essa semana, no Japão, essa semana também catástrofes. Uma cidade, 75 mil pessoas teve que sair da cidade. E estamos vendo cada dia as coisas piorando, e as notícias vindo, e nuvens de gafanhotos, e coisas tal que nunca ouvimos, a não ser nas escrituras sagradas, que iriam acontecer. Nenhum de nós, pelo menos cristãos, poderá dizer que não fomos avisados. As escrituras estão falando, Deus está comunicando conosco, o Espírito Santo tem falado à igreja, e não sabemos quanto tempo isso ainda vai durar. Esperamos, oramos, estamos crendo que passe logo, mas não sabemos quando voltaremos ao que compreendemos, irmãos, ou ao que aprendemos, o que seria normal. Nós não sabemos quando isso vai passar. Eu acredito e quero compartilhar com você que, como filhos de Deus, temos a oportunidade, irmãos, de viver o sobrenatural dele em nossas vidas
nessa geração, na nossa geração. Eu acredito nisso, que nós temos a oportunidade. Deus está nos dando uma oportunidade, assim como deu a Neemias. Neemias se posicionou, assim como deu a Esté na geração dela, ela se posicionou. Assim como Deus usou homens e mulheres em toda a história bíblica. Nas histórias bíblicas, em tantas gerações diferentes, Deus manifestou sua graça, seu amor, o seu poder e livramento para o seu povo. Assim como aconteceu com eles, isso pode acontecer. Deus pode derramar sobre as nossas vidas, sobre essa geração, sobre a nossa vida, uma nova porção do seu poder sobrenatural. Você crê nisso? Amém? Eu creio que Deus pode fazer algo extraordinário nessa geração através das nossas vidas. Agora nós devemos entender o que é o sobrenatural de Deus, o que é a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas, porque tem muita gente enganada. Talvez por causa do evangelho fácil que foi vendido, talvez por causa do evangelho da prosperidade que foi tanto pregado. As pessoas, elas distorceram as suas mentes do que é o sobrenatural de Deus, do que é a bênção de Deus, e imaginam que é uma vida sem problemas. Imaginam, muitas delas, que é uma vida sem sofrimento, sem lutas. É interessante, eu vou falar hoje sobre o apóstolo Paulo. Eu vou tentar discorrer o capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios. Mesmo sabendo das minhas limitações, eu vou tentar explanar de uma forma que você compreenda algumas coisas nesse capítulo 4 de 2 Coríntios. Mas, queridos, falando no apóstolo Paulo, quantos de nós não já oramos, não já falamos que queríamos ser como o apóstolo Paulo? Quantas vezes não falamos, eu queria tanto ser como esse homem, ter um ministério apostólico como o apóstolo Paulo, ser tão usado por Deus como Paulo foi. Paulo foi usado por Deus de uma forma linda, poderosa, um grande pregador do evangelho. Mas quando começamos a estudar as cartas, começamos a ver o ministério apostólico de Paulo, nada foi fácil. E eu quero compartilhar hoje e destacar que para nós termos uma vida usada por Deus, se nós queremos, queridos, realmente ter atitudes de verdadeiros filhos de Deus, nós precisamos de pelo menos 3 coisas importantes. A primeira delas, intimidade. A segunda, audição. E a terceira, discernimento. Eu vou repetir para vocês. Se nós queremos ter verdadeiras atitudes de filhos de Deus, nós precisamos de pelo menos 3 coisas. Eu vou falar dessas 3 coisas aqui rapidamente, que eu vejo no ministério do apóstolo Paulo, que eu percebo na vida do apóstolo Paulo. Ele tinha intimidade para conhecer o coração do Pai. Paulo, ele era íntimo do Pai. Assim como Jesus, nós vimos no ministério de Jesus. Mas eu quero falar sobre Paulo, não que Paulo seja o centro dessa mensagem de forma alguma, mas porque Paulo estava vivendo tantas aflições, Paulo estava vivendo tantos perigos, e mesmo assim, em tudo ele revelava Jesus. Em tudo ele revelava o coração do Pai, o amor do Pai. Ele glorificava a Deus no seu sofrimento. Demonstrava para a igreja, em suas cartas, em sua doutrina, em seus ensinamentos, a intimidade que ele tinha com Cristo. Porque se ele não fosse um homem íntimo de Jesus, Paulo não teria suportado. Porque só uma pessoa profundamente afetada pela intimidade pode negligenciar a própria vida para viver a vida de Deus. Não tem lógica o que Paulo enfrentou, de acordo com as escrituras sagradas. Ele doou a própria vida, irmãos.
uma vida de luta, uma vida de dor por causa da pregação do Evangelho. E nós vamos ver isso no capítulo 4. Mas além da intimidade, eu vejo que Paulo, ele ouvia a voz de Deus. Só ouve a voz de Deus, só quem tem capacidade de ouvir a voz de Deus são os íntimos. É por isso que nós falamos tanto sobre tirar tempo com Deus, sobre ser sério com isso, sobre ter essa intimidade com Ele, porque se não tivermos tempo com Deus de qualidade, seremos incapazes de ouvi-lo. Porque quem tem intimidade com o Espírito Santo, quem tem intimidade com Jesus, com o Pai, consegue ouvir Deus nas mínimas coisas, consegue ouvir a voz de Deus em meio ao caos, consegue ouvir a voz de Deus em meio a tantos ruídos e turbilhões de problemas e até pensamentos. Quem tem intimidade consegue ter discernimento. E Paulo, ele tinha essas três coisas: intimidade, audição e discernimento. Audição para ouvi-lo, discernimento para compreendê-lo. Porque muitas vezes estamos ouvindo direcionamentos e Deus usa os líderes, Deus usa os discipuladores, sim. Deus usa irmãos da própria igreja, Deus usa irmãos de outras igrejas, Deus usa livros, Deus pode usar pessoas que nem sequer conhecemos. Mas se os nossos ouvidos não estiverem sensíveis, por falta de intimidade, não teremos discernimento. Três coisas que estão ligadas, que estão entrelaçadas: intimidade, audição e discernimento. Você pode repetir comigo? Diga: intimidade, audição e discernimento. Essas três coisas precisam andar juntas, estarem engajadas. Não adianta ouvir a pregação todo domingo, toda terça, se você não tem intimidade e audição, não vai ter discernimento. Pode até ouvir a palavra, mas sem intimidade, sem discernimento, você não vai fazer nada com o que você está ouvindo. Quantas mensagens nesses nossos 7 anos de igreja? Quantas mensagens? Quantas palavras? Quantos ensinamentos? Quantos discipulados? Quantos encontros você já ouviu, já participou? E quais têm sido as suas atitudes hoje, depois de tudo isso? Pastor, eu estou fraco. Pastor, eu estou cansado. Pastor, eu estou desanimado. Querido, me perdoe, mas tem muita coisa errada que precisa mudar em você. Porque sem você ter intimidade, você não tem audição. Sem audição, você não tem discernimento. Como discernir os tempos e as estações? Como tomar decisões sábias sem discernimento? E eu vejo o apóstolo Paulo, um homem inspirador, que foi transformado pelo amor de Deus, porque Paulo era um homem falho tanto quanto nós. É por isso que eu quero falar sobre ele hoje. Quero usá-lo como exemplo, para que possamos revelar Jesus, que é o centro da nossa vida, como Paulo revelou em meio ao sofrimento, em meio às lutas, em meio ao labor. Agora, não confunda sentimento ou sofrimento, não confunda o sofrimento que Paulo passou com as nossas decisões erradas. Não confunda o sofrimento do apóstolo Paulo com as consequências dos nossos pecados, dos seus pecados e dos meus pecados. O sofrimento que o apóstolo Paulo padeceu foi por causa do Evangelho. O sofrimento que ele relata nas Escrituras é por causa que ele não abria mão de pregar Jesus, mesmo depois de ser apedrejado, mesmo depois de quase morto. Ele se levanta, limpa as feridas e continua pregando, mesmo depois de naufrágios, mesmo depois de ser picado por cobras, serpentes, ele continuava pregando. Esse era o sofrimento do apóstolo Paulo. Pessoas que o odiavam,
um povo rebelde que se levantava em meio à igreja que ele pastoreava, ao qual ele supervisionava como apóstolo de Jesus Cristo. Você sabe por que a carta, e eu vou falar agora, vamos entrar no texto, mas a carta, a segunda carta de Coríntios, ela foi escrita porque a primeira carta não surtiu o efeito para aquela igreja que Paulo gostaria que surtisse efeito. A igreja de Coríntios foi uma igreja que deu muito problema para o apóstolo Paulo, e glória a Deus por essa igreja que deu problema, porque se não fosse os problemas daquela igreja, talvez nós não teríamos a primeira e a segunda carta aos Coríntios, que é uma carta doutrinária enriquecedora, que nos traz tantos ensinamentos para que possamos ter uma vida transformada e sejamos imitadores de Jesus. A segunda carta, Paulo escreve de uma forma mais dura, de uma forma para corrigir severamente. Os últimos capítulos, capítulo 12, capítulo 13, Paulo corrige severamente aquela igreja. Haviam rebeldes que estavam ali, pessoas partidaristas que estavam ali, que se levantaram contra o apostolado de Paulo e queriam derrubá-lo, e faziam política dentro da igreja, invertendo ou distorcendo as escrituras que Paulo pregava, o Jesus que Paulo pregava, corrompendo a igreja de Coríntios. E Paulo, ele se levanta com furor para corrigir severamente aquela igreja, porque o evangelho de Jesus, ele é puro. O evangelho de Jesus não deve ser misturado com as coisas do mundo. O evangelho de Jesus não pode haver de forma alguma distorção. Então, capítulo 4 de 2 Coríntios, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Eu vou iniciar do versículo 6. E do versículo 6 nós vamos seguir até o final do capítulo 4. Nos diz assim as Sagradas Escrituras. A partir do versículo 6, eu vou estar falando por partes, tá? Então eu vou parar os textos para poder trazer de uma forma muito limitada uma explanação sobre esse capítulo. Mas por favor, acompanhe comigo do 6 ao 9. Depois nós vamos continuar do 10 até o 15 e por fim 16 ao 18. Os primeiros versículos que nós vamos ler, Paulo vai estar falando sobre os vasos de barro. Para que você tenha uma melhor compreensão, vasos de barro aqui é uma analogia ao nosso corpo. Paulo faz uma comparação que nós somos como se fôssemos vasos de barro. Também, com certeza, porque fomos feitos do barro pelo próprio Deus. E também nós podemos observar nas Sagradas Escrituras Deus falando com os profetas e também falando com Ezequiel sobre a olaria, sobre o vaso que seria destruído e refeito, porque Deus, ele faz como ele quer. Paulo, ele fala sobre esses vasos de barro que somos eu e você, talvez até bonitos por fora, talvez até bem vestidos, talvez alguns muito eloquentes, talvez alguns que saibam como se comportar de uma forma onde impressionem outras pessoas, mas que não passam de barro, não passam de um vaso frágil que pode ser quebrado, que não tem valor algum. Olha o que diz o texto a partir do versículo 6. Pois Deus que disse, veja essa expressão aqui, pois Deus que disse, eu estou lendo na versão NVI, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Paulo estava falando aqui nesse versículo 6, que foi Deus que disse lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 3, haja luz. Foi Deus mesmo que teve o poder de criar os luminares. Deus cria os luminares, os astros que iluminariam a terra. Deus lá no Gênesis cria todas as coisas, e esse mesmo Deus que cria todas as coisas, agora Ele mesmo, diz o texto, brilhou em nossos corações. De que forma? Com o Evangelho.
O Evangelho é a luz que iluminou a nossa mente. Quando ouvimos o Evangelho de Jesus, o Evangelho da renúncia, o Evangelho da cruz, a nossa mente foi iluminada e nós entendemos que Jesus veio para salvar o pecador, que por nós mesmos não teríamos condições de sermos salvos, e fomos iluminados para, diz o texto, a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É lindo também porque quando Paulo fala aqui na face de Cristo, se você lê não apenas o capítulo 4, mas o capítulo anterior, o capítulo 3, eu tenho meditado esses dias sobre essa segunda carta, e eu tenho lido bastante, e no capítulo 3, Paulo faz uma citação de Moisés, e irmãos, isso é muito profundo mesmo, porque nós lemos no Antigo Testamento que quando Moisés, ele ia para o monte, e ele descia, que falava com Deus, a sua face reluzia, o brilho da sua face era tão forte, e Moisés cobria seu rosto com um véu. E durante a minha infância, adolescência, em que eu ouvia esse texto, que eu lia esse texto, eu compreendia que Moisés cobria o seu rosto com o véu, simplesmente para que as pessoas não ficassem encandeadas, incomodadas. E Moisés passa de fato essa ideia, mas Paulo traz uma revelação no capítulo 3, inclusive, se você voltar uma página, versículo 13, Paulo diz assim, falando sobre refletir, ali ele fala sobre nós, fomos iluminados pelo Evangelho, agora nós, através dessa iluminação, que resplandece na face de Jesus, porque a glória é de Jesus e não do homem, a glória é de Jesus e não da igreja, a glória é de Jesus e não do pregador. Ele fala, versículo 13, capítulo 3, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós não podemos ser como Moisés. A iluminação que veio ao nosso coração do Evangelho não é para a nossa glória. Moisés, ele cobriu o rosto, Paulo dizendo aqui, ele cobriu o rosto não para que as pessoas ficassem vendo e encandeados com a glória, mas para que as pessoas não vissem que a glória se foi. Era uma capa, era para que as pessoas continuassem pensando, Moisés está cheio da glória. Era apenas uma aparência, era para que as pessoas continuassem elogiando, era para que as pessoas continuassem admirando, e esse não é o centro do Evangelho. Nós não podemos querer a glória para nós, a glória precisa ser dele. É por isso que o nosso coração, ele foi iluminado pelo poder do Evangelho, para revelarmos a glória de Jesus. Versículo 7 diz, mas temos esse tesouro, que tesouro? A glória, a presença dentro de nós. Olha só, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, o poder de Deus, que a tudo excede, provém dele, provém de Deus, e não de nós. O que ele está fazendo aqui? Ele está ainda comparando com Moisés, porque Moisés, ele, em alguns momentos, o seu coração se encheu de um orgulho ou da fama, e ele gostava daquilo. É assim que são os homens. E Paulo está dizendo aqui, nós não passamos de barro, nós não passamos de um vaso frágil. Por mais que sejamos usados, não é por causa de nós, é apesar de nós. O que Paulo estava dizendo aqui é que, falando do ministério dele, ele estava em defesa do seu ministério apostólico, no capítulo 4. Ele está defendendo o seu apostolado, o seu chamado, e ele estava dizendo aqui, mas a glória não é minha. Apesar disso, apesar de pregarmos o Evangelho,
apesar de passarmos por tantas lutas e Deus está nos livrando, não é por causa de mim, não é por causa do nosso ministério, é porque é a glória dele está dentro. Agora observa a continuidade. Verso 8: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Irmãos, que coisa linda. Deus me tocou tanto esses dias no meu devocional, quando eu estava lendo esse texto. Disse, meu Deus, por que Paulo está dizendo de todos os lados somos pressionados? Porque era uma luta diária. A vida do apóstolo Paulo não foi fácil. E quando ele está falando sobre isso, Deus foi falando ao meu coração, de todos os lados somos pressionados. E eu completava, porque Deus está dentro de mim. E ele continuou, mas não desanimados, porque Deus está dentro de mim. Ficamos perplexos, porque Deus está dentro de mim. Mas não desesperados, porque não é por nossa força, é porque Deus está dentro de mim. Deus está dentro de cada um de nós. Se você está firme, não é porque você é bom, não é porque você está superando essa crise, é porque Deus está dentro de você e Ele está te sustentando. E é por isso que você tem vencido. Mas se você está ao contrário, talvez você estava seguro demais, talvez você achava que poderia passar tempo demais em casa e está vendo que estava enganado. Talvez achava que podia viver sem discipulado e estava enganado. Como está a sua vida? E eu não quero dizer com isso que sua vida é sustentada pelo discipulado, mas o discipulado é um auxílio de Deus na nossa vida, é uma ferramenta de Deus, é uma provisão de Deus. É Deus iluminando a mente de alguém que diz assim: eu quero influenciar e ajudar outros, assim como eu sou influenciado e ajudado. Mas tem pessoas que estão desistindo, tem pessoas que estão sendo paralisados, tem pessoas que estão jogando tudo para o ar. E eu não quero saber de célula, não quero saber de discipulado, não quero saber de igreja, ou até mesmo não dizem, mas as suas atitudes mostram. Eu quero dizer para você, querido, você não passa de um vaso de barro, assim como eu não passo de um vaso de barro. Mas cuidado, porque quando um vaso é cheio da presença de Deus, essa presença de Deus reconstrói o barro, porque Ele é o oleiro e nós somos o barro. Agora, se não tiver cheio da presença de Deus, não tem reconstrução, não tem renovo, não tem como ser levantado. E o Espírito Santo está comunicando conosco que quer mudar o nosso pensamento para um novo normal, porque não seremos mais como antes, como sociedade. Versículo 9: somos perseguidos, mas não abandonados. Por quê? Diga, porque Deus está dentro de mim. Paulo estava dizendo, somos perseguidos, mas não abandonados. Porque Paulo não dependia de homens. Os discípulos podiam o abandonar. A igreja de Corinto poderia o abandonar, como muitos se levantaram contra ele. Os familiares podiam abandonar. Mas se Deus está dentro de nós, quem será contra nós? Paulo disse, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Essa é a certeza que tem os que foram iluminados pelo Evangelho, pelo doce Espírito Santo. Então Paulo aqui ele fala do versículo 6 ao versículo 9 da limitação humana. Ele fala da fraqueza humana, mas que é aperfeiçoada pelo poder de Deus. É o poder de Deus que nos aperfeiçoa. Quem somos nós? Apenas barro, apenas vasos e muitos rachados, muitos vasos empoeirados. Mas mesmo rachado, empoeirado, se você tiver dentro de você a gloriosa presença de Deus, tudo é transformado. E Paulo continua no versículo 10 falando agora sobre o morrer de Jesus Cristo. E isso é lindo, porque agora ele diz assim:
Agora ele volta para si e diz assim: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Por quê? Porque mesmo que o corpo, mesmo que o vaso fosse quebrado, por causa do sofrimento, por causa da perseguição, não era por coisas vãs, não era por qualquer coisa. A esperança desse homem é linda. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Irmãos, Paulo era tão apaixonado pela presença, era um homem tão íntimo, ele era tão íntimo, que ele conseguia ouvir a voz de Deus e ter esse discernimento. É por isso que eu disse no início, nós temos que ter pelo menos 3 coisas: intimidade, nós temos que ter audição e discernimento. Intimidade, audição, discernimento. Intimidade, audição, discernimento. E Paulo, ele começa a entender isso, e ele começa discorrendo aqui, explanando para a igreja, porque nós trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja revelada em nosso coração. Se eu estou sendo naufragado, é porque eu estou indo pregar o evangelho, alguém vai ouvir. Se eu estou sendo apedrejado, alguém está vendo e sabe que eu não estou negando, alguém vai se converter. Se eu estou sendo de alguma forma negligenciado, acusado, e não estou correspondendo como homem carnal, mas como homem espiritual, alguém vai dizer: uau, esse cara tem alguma coisa diferente, essa mulher tem algo diferente. O que é que ela tem? Ela tem Jesus. Se trazemos no nosso corpo, se trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja manifestada, é para ser modelo, exemplo. O nosso testemunho precisa revelar Jesus, como Paulo está falando aqui. Paulo está falando do testemunho pessoal. Verso 11: pois nós que estamos vivos, estamos pregando o evangelho, que estamos anunciando a mensagem, porque fomos vivificados por Jesus. Ele está falando do evangelho, da pregação do evangelho. Nós que estamos vivos, que convertemos, que aceitamos a Cristo, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. Então não se desanime, querido. Pastor, está tão difícil. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Paulo estava cheio de ânimo, mesmo ferido, mesmo angustiado muitas vezes, mesmo chateado, com raiva. Em algumas passagens ele escreveu: falo isso na carne, porque ele não estava contente com a situação. E Paulo diz aqui: pois nós estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Agora, veja que coisa linda o versículo 12: de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. O que ele estava dizendo? Eu estou pregando, estou passando por perigo de morte, estou vivendo tantas coisas que podem me levar a morrer, mas não importa. O que importa é que gere vida. O que importa é que alcance pessoas. O que importa é que as pessoas recebam a Cristo. Versículo 13: está escrito, Paulo dizendo, está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Aí ele diz aqui, versículo 14: porque sabemos, o que ele fala? Porque sabemos que aquele que ressuscitou, olha só, o crer é crer no evangelho. E por que falo? Porque eu criei no evangelho, fui iluminado, agora também eu prego. Dá de graça o que de graça recebeste. Então ele está falando aqui: eu criei, fui transformado, fui iluminado. Os perigos que eu passo é para gerar vida em outros. Então se eu criei em meu coração, eu falo. Eu falo o quê? Eu falo daquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos. Verso 14: também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Paulo estava olhando para algo eterno.
não era uma pandemia, não era a perseguição que estava de uma forma tão forte destruindo a igreja naquela época. Muitos fugiram para outros lugares, para viver em terras gentílicas, porque lá em Jerusalém, em Judá, estava havendo uma grande perseguição. Estavam matando os cristãos. Em Roma havia uma perseguição ferrenha. Os cristãos estavam sendo colocados para serem mortos nos coliseus. E eles estavam sendo mortos pelos animais, pelos leões, alguns sendo crucificados, queimados vivos. E Paulo estava dizendo aqui, porque nós sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês, porque esse vaso é barro, vai se corromper, esse vaso vai se quebrar, mas o que importa é o que está sendo construído dentro dele. É que nós vamos ser ressuscitados e vamos ser apresentados diante de Jesus, ou apresentados a Jesus juntamente com todos os irmãos que morreram em Cristo. O versículo 15 ele diz: tudo isso é para o bem de vocês. Irmãos, eu quero te animar nessa noite. Eu quero dizer para você que Jesus está cuidando de tudo. Ele conhece os nossos corações. Olha que coisa linda o versículo 15: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo aqui literalmente é: tudo isso que eu estou contando a vocês, dos meus sofrimentos, da perseguição que eu passo, dos perigos de morte que eu enfrento, tudo isso é para o bem de vocês, irmãos. Tudo que eu estou enfrentando é para que vocês sejam salvos, iluminados os vossos pensamentos, e que faça transbordar ações de graças para, agora aqui é o segredo, para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Paulo estava dizendo: o que eu enfrento, o que eu passo é para o bem de vocês, mas para algo muito maior, para que Deus seja glorificado. Então aqui nós vamos encerrar dos versículos 16 ao 18, essa explanação sobre a profundidade que o apóstolo Paulo traz sobre os sofrimentos. E lembre-se, sofrimento não é a colheita do que eu fiz no passado. Sofrimento não é as dívidas que eu estou tendo hoje, porque isso é consequência das minhas talvez má administrações, ou talvez crises que enfrentamos. O sofrimento que Paulo está falando aqui é pelo Evangelho. Pessoas que são perseguidas por causa de Jesus. E ele diz: por isso não desanimamos. Embora exteriormente o vaso de barro estejamos a desgastar-nos, interiormente o nosso espírito que nasceu de novo, sendo renovados dia após dia. Estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. O vaso de barro está se deteriorando, o tempo está passando, estamos envelhecendo, a vida vai acabar para muitos. Mas uma coisa é certa: aos que carregam a glória de Deus, estão sendo aperfeiçoados, estão sendo renovados dia após dia. Pois, verso 17: os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, todos os sofrimentos, de que todos esses problemas que ele estava falando, que ele estava discorrendo aqui. Verso 18: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê. Irmãos, por isso que é tão importante não ficar dando ouvidos aos noticiários ruins. Sabe, não é interessante você estar sempre ouvindo. Não que você tem que ficar sem ser informado. Eu, por exemplo, eu gosto de estar bem informado. Eu leio, eu busco fontes confiáveis, mas eu não escuto de tudo. Eu pesquiso, eu recebo uma notícia
no meu WhatsApp, a primeira coisa que eu faço é checar se ali é uma fonte segura, confiável, se é verdade, se não é nenhuma fake news. Eu já errei compartilhando coisas que não era verdade. Então eu gosto de checar, eu gosto de buscar informações, mas nós precisamos ter cuidado, porque Paulo disse assim: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Paulo estava dizendo: eu não fico olhando para os problemas que eu enfrento, eu não fico fixando os meus olhos nas lutas ou nos perigos que eu venha a enfrentar. Eu fixo os meus olhos no que é eterno, porque tudo isso está produzindo dentro de mim um peso de glória, algo eterno, algo glorioso. Eu quero convidar você a fixar os seus olhos no que é eterno. Eu quero convidar você a ter essas 3 atitudes, a você começar a ouvir a voz de Deus, ser íntimo de Deus, ouvir a voz de Deus e ter discernimento. Gente, é isso que nós estamos precisando em meio a essa crise, em meio a essa pandemia, em meio às outras pandemias que podem surgir, em meio às coisas, recessões no governo, a crise na política, a crise na saúde, uma crise na sociedade, crises ideológicas. Se nós ficarmos olhando para essas coisas, nós não vamos fixar no que é eterno e vamos padecer. Pessoas que estão com medo de que volte os cultos. Ouvi relatos de pessoas que já disseram assim: só vou agora na igreja ano que vem, porque por precaução. De repente a pessoa é infectada na igreja. Meu irmão, você está fixando seus olhos naquilo que é passageiro. Quais as suas convicções? Que vaso é você? Então, ser cristão, eu quero que você saiba disso. Ser cristão não é garantia de sucesso. Eu quero ser como o apóstolo Paulo. Quer mesmo? Paulo não foi bem sucedido em sua vida financeira. Paulo não foi bem sucedido em muitas áreas na vida dele. Por quê? Porque o que era externo, ele não estava interessado. Ele estava fixando os olhos em Cristo, na eternidade. Paulo foi provido. Deus abençoou a vida de Paulo. Deus deu milagres a Paulo por meio do sofrimento. Estamos entrando, queridos, numa nova era da humanidade. A ciência está mudando, a sociedade está mudando. Cada dia o eu tem se tornado mais importante. Você tem percebido isso? Cada dia mais o eu é mais importante, em detrimento à palavra de Deus, que diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Paulo mostra a superioridade de Cristo em nós, a fragilidade do homem, o engano do homem, como o próprio Moisés se enganou. A minha maior tristeza, sabe o que é? Como pastor dessa igreja, a minha maior tristeza é ver o esfriamento espiritual de muitos, que parece que nunca os ensinamentos que demos aqui, em todo esse tempo, todos os ensinamentos sobre os tempos que viriam e que ainda estariam por vir, parece que entrou no ouvido e saiu no outro. Quantas palavras pregamos sobre a volta de Jesus, sobre as dores de parto, sobre a intensificação dessas dores, e muitos ainda não compreendem que estamos chegando no tempo do fim, que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, mas uma igreja que tem os seus olhos fixos nele, não uma igreja que está sem reserva, sem óleo, sem nenhum combustível de reserva. Precisamos estar abastecidos da glória de Deus. Intimidade, audição e discernimento. Queridos, isso é uma urgência para a continuidade dessa igreja, dos líderes dessa igreja, incluindo a minha esposa, como pastores. Então essas são as atitudes para um tempo como este.
Jesus está voltando. Busque ao Senhor. Eu quero orar. Se você foi tocado por essa palavra, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu gostaria de orar. Se de alguma forma o Senhor Jesus falou ao seu coração através de mim, saiba, não foi o pastor. Eu não passo de um vaso de barro. Deus, Ele quer transformar a tua vida, teu coração. Tua vida precisa melhorar com Ele. Para que a tua família mude, você precisa mudar. Para que teus filhos mudem, você precisa mudar. Para que teu casamento mude, você precisa mudar. Para que a tua célula mude, você precisa mudar. Precisamos carregar a glória de Deus. Precisamos, queridos, de intimidade, audição e discernimento. Curve sua cabeça, se puder, põe a mão no seu coração. Ah, Jesus, como nós somos gratos, Senhor, pelo apóstolo Paulo ter escrito essa correção à igreja de Corinto, que abrange as nossas vidas hoje, que nos alcança com essa palavra profunda que sabemos e temos convicção que foi inspirada pelo Teu Espírito. Senhor, que possamos viver dessa forma, compreendendo que nada é por causa de nós, nós não temos nada, não viemos a esse mundo com nada e não vamos levar nada daqui. Compreendemos, Jesus, que o que temos, os nossos dons, os nossos talentos ou recursos, não são nada diante da Tua glória, diante da Tua presença. Senhor, o conhecimento que nós adquirimos aqui nesse mundo não passa um desterro diante do conhecimento de quem Tu és. Nós queremos, Senhor, ter a nossa vida transformada. Aquieta-nos, incomoda-nos para viver uma vida diferente, uma vida que glorifique o Teu nome, mesmo que venhamos a passar por muito mais sofrimento por causa do Evangelho. Que a nossa semeadura seja boa, que a nossa colheita seja 100 vezes mais. Mas sobre o Evangelho, nós estamos, Senhor, aqui para reafirmar o nosso compromisso, porque assim como o Senhor Jesus, Ele morreu e sofreu, nós estamos, Senhor, aqui para ser participantes do sofrimento. Assim como está escrito na santa palavra do Senhor, que os nossos sofrimentos nos levam a ser participantes do sofrimento de Cristo. E assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós também estamos padecendo para ressuscitar juntamente com Ele. Eu te agradeço, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Te agradeço por essa igreja, pela liderança dessa igreja, pela vida dos nossos pastores, da nossa igreja em Garanhuns, pastor Marcos, pastora Cristiane. Te agradeço, Senhor, pelos supervisores. Te agradeço, Senhor, pelos líderes de célula, pelos discipuladores e por cada ovelha que o Senhor nos deu e por cada ouvinte nessa noite. Eu te agradeço. E eu peço que o Senhor amadureça-nos, que sejamos uma igreja madura, que sejamos uma igreja que seja relevante e que faça a diferença revelando Jesus nessa geração. É isso que eu te peço. Usa-nos. Peça ao Senhor nessa hora. Diga: Senhor, usa-me, 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 usa-me para a tua glória. Mas que o usar do Senhor sobre a minha vida seja para revelar Cristo Jesus e não para me promover. Não para me promover, porque eu não passo de barro. É Jesus que é tudo em nós. Jesus é tudo em nós, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Hoje é um dia lindo e especial, porque nós podemos comungar do corpo e do sangue de Jesus, através do ato de ceiar. E eu quero convidar você nessa hora a quebrantar o seu coração diante dele, porque a palavra dele nos diz que se nós cometermos algum pecado, Jesus, ele é fiel
e justo para nos perdoar os pecados. Diante da Santa Ceia, há somente uma restrição: é que o homem examine-se a si mesmo e coma do pão e beba do vinho. Nós não podemos discernir o corpo de Cristo de forma errada. Então, se nessa hora você precisa ter comunhão com alguém, peça perdão. Se é o seu cônjuge, seja humilde e peça perdão. Se é os seus filhos, seja humilde e peça perdão. Se há alguma outra pessoa, seja humilde, reconheça, se arrependa e peça perdão. Mas nós devemos manter comunhão uns com os outros, é o que diz as Sagradas Escrituras. E você pode comer do pão e beber do vinho. Se você preparou a sua Santa Ceia na sua casa, nessa hora alegre-se, porque nós vamos estar ceando para a glória de Jesus. Mas quando cearmos, vamos renovar a nossa aliança, o nosso compromisso de sermos fiéis até o fim, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Vamos declarar juntos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se esse sangue
entre a neve serei. Aleluia. Eu gostaria de orar nesse momento, consagrando os elementos. Se você ainda não distribuiu, as pessoas da sua casa, aqueles que vão cear, você pode fazer isso agora. Nós vamos estar consagrando então o pão e o vinho. Gostaria que você, aonde estiver, segure com a sua mão e levante o pão. Vamos orar. Pai, nós consagramos a Ti o pão, que representa o Seu corpo, que foi partido e moído por nós. Te agradecemos pelo sacrifício de Cristo Jesus, que não desistiu, mas que foi até o fim, como ovelha muda, indo para o matadouro, não abriu a sua boca, perdoando os seus inimigos, perdoando os que o maltrataram e humildemente entrega o seu espírito ao Pai. Nós te agradecemos, Jesus, por esse pão, que nós possamos viver assim como o Senhor Jesus, como o nosso Senhor Jesus Cristo, uma vida de rendição, uma vida de renúncia, onde possamos carregar a nossa cruz e seguir Jesus até o fim. Vamos consagrar o vinho. Também, semelhantemente, nós consagramos esse elemento, o vinho, que representa o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, que foi vertido na cruz do Calvário por nossos pecados. Jesus, o teu sangue comprou a nossa vida para si, nos resgatou da morte, das garras do inferno, do diabo, e o Senhor nos fez agora filhos da luz. Obrigado por pagar esse preço que foi tão alto. Nós reafirmamos a nossa aliança hoje, de sermos fiéis ao Senhor até o fim. Também eu aproveito esse momento para pedir que o Senhor esteja curando pessoas nessa hora. Pessoas que estão precisando de uma cura física, ou até mesmo uma cura espiritual e emocional. Não que esse vinho faça alguma coisa, mas o teu nome, pois a tua palavra diz que tudo que pedirmos ao Pai em teu nome o Senhor faria, e a sua palavra é fiel e verdadeira. Então, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, cura os teus filhos que precisam de uma cura nessa hora. Abençoa a vida das famílias nessa hora. Abençoa os pais, as mães. Senhor, faz um milagre, aqueles que estão precisando de um milagre. Nós oramos e tomamos posse, porque através da nova aliança nós fomos inseridos no corpo de Cristo e na família espiritual, onde Deus é o nosso Pai e Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Por isso nós nos apropriamos de todas as promessas que estão contidas na palavra de Deus para os filhos. Se você é filho, então você tem direito às promessas. Então receba as promessas de Deus na sua vida. Receba milagres sobre a sua vida, no nome de Jesus. Você pode comer o pão e beber o vinho nessa hora. Você pode declarar a palavra de adoração a Jesus. Nós te louvamos, Jesus. Libere palavras de adoração. Te louvamos, Jesus. Nós te louvamos. Te adoramos, Senhor. Bendito seja o Cordeiro que morreu, que ressuscitou. Bendito seja para sempre, para sempre. Nós te louvamos, Senhor. A glória, a honra e o poder. Vamos dizer: Digno de receber a glória, a honra e o poder. Digno
Só tu és digno, Senhor. Receba a nossa adoração. Te adoramos. Aleluia. Vamos declarar. Aleluia. Santo, santo é o Cordeiro que venceu. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o Cordeiro que venceu. Só Ele é santo, aleluia. Nós te damos graças e honra, Jesus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito e o Senhor continuará fazendo em nosso meio. Obrigado, Senhor, por cada família dessa igreja, cada família representada nessa casa que está recebendo a sua palavra. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Se você nesse momento quiser entregar a sua vida a Jesus, você comenta aí e nós vamos orar por você, amém? Coloca seu número no chat aí, seu número, seu nome, por favor, e nós vamos estar entrando em contato com você em seguida, para poder acompanhar você e cuidar bem de você. Mas eu quero orar por sua vida. Pai, no nome de Jesus, se algum irmão nessa hora está voltando para Ti, se alguma pessoa foi tocada pelo Teu Espírito e nesse momento está decidindo abrir a porta do coração para o Senhor entrar, eu oro agora, Senhor, abençoando essa pessoa. Pai, que haja agora um poder sobrenatural em suas vidas, que transforme os seus corações e os façam nova criatura. Pai, no nome de Jesus, recebe esse teu filho, recebe esse teu filho. Pai, que o teu Espírito entre no coração deles agora, que o selo do Espírito venha sobre a vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, os pecados dessa pessoa agora, que está se arrependendo, em nome de Jesus. Seja recebida como um filho de Deus. Receba a nova identidade de filho de Deus. Receba o poder dentro de você, a glória de Deus, em nome de Jesus, amém? Nós vamos estar orando também pelos aniversariantes. Eu quero convidar minha esposa aqui. Vou pedir para que ela esteja orando pelos aniversariantes. E nós vamos também, irmãos, estar orando, e eu quero que você esteja orando por isso, para que nós possamos estar retornando aos cultos presenciais. Nós estamos tomando todas as providências para que a volta do culto seja com segurança, de acordo com os órgãos competentes, com o Ministério da Saúde. Nós estamos tomando todas as providências e investindo nisso, para que possamos trazer os cultos e as pessoas aqui, e com muita segurança. É claro que no início vai ser muito estranho, mas logo logo isso vai passar, e nós vamos poder estar, né, de repente mais próximos e poder abraçar, né, num futuro muito breve, em nome de Jesus, amém? Então esteja orando junto com a igreja, junto com a sua liderança, com a nossa liderança, por esse momento que nós estamos ansiando por ele, amém? Amém, glória a Deus. Sonhamos com esse dia de podermos abraçar, mas a gente sabe que, a princípio, quando começarmos a retornar, ainda não vamos poder abraçar, vamos ter todos os cuidados necessários, mas vai chegar o dia que nós vamos nos abraçar, amém, querido? Nós estamos crendo, esperando nesse dia. Glória a Deus. Vamos orar pelos aniversariantes. Eu lembro que Jefferson Menezes completou ano essa semana, terça-feira, eu acho. E alguns outros irmãos que eu não estou lembrada agora, mas saiba que o Senhor não esquece de você, tá, irmão? Então, se você completou ano essa semana, nós vamos estar orando. Eu e o pastor, nós completamos ano de ministério, né, sexta-feira,
nós completamos 4 anos da nossa ordenação pastoral e nós somos muito gratos a Deus por esta igreja, por cada líder, cada supervisor. Somos gratos ao Senhor pela sua vida, que faz parte dessa história, amém? Nós vamos estar orando nesse momento. Pai, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos que aniversariaram essa semana. Louvamos o Teu nome pela vida de cada um deles, a vida de Jefferson. Que o Senhor possa estar derramando graça, Senhor, na vida desses irmãos tão preciosos. Que o Senhor possa estar abençoando com saúde, com prosperidade, com santidade ao Senhor. Deus, que os meus irmãos, eles possam, Senhor, mergulhar cada vez mais profundo na intimidade contigo, no relacionamento com o Teu Espírito, Senhor, se envolvendo com o Senhor através da Tua palavra, que eles cresçam cada vez mais e que eles possam gozar de muita paz, alegria, saúde e que tudo que eles venham fazer dê certo e prospere e que o Teu nome seja engrandecido. Senhor, nós declaramos no nome de Jesus a Tua bênção sobre todos os aniversariantes. Te agradecemos também por esses 4 anos que o Senhor tem nos mantido, Senhor, fiéis, que o Senhor tem nos sustentado. Senhor, nós queremos continuar dependendo do Senhor, porque somente, Senhor, quando nós estamos em Ti, nós podemos continuar. Senhor, nos ajude, Senhor, a permanecer, a continuar, sem retroceder, olhando para o Senhor. No nome de Jesus, nós queremos declarar a Tua bênção sobre a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero manifestar minha alegria em estar hoje, né? Voltando ao culto, a poder pregar. Eu estava com muitas saudades e quero agradecer a todos os que estiveram orando por mim. Eu sei que muita gente estava orando. Várias pessoas ligaram para mim que se importaram, se preocuparam. Eu fiquei muito feliz com cada ligação, né, das nossas ovelhas tão queridas que nós amamos tanto. E hoje, né, eu volto, né, para... Isso, a pastora está me lembrando aqui, olha, lembra de falar que não precisou de cirurgia, então glória a Deus, irmãos. Eu tenho certeza que você que orou também é participante dessa bênção, não foi necessário, né, para que eu fizesse a cirurgia. Eu estava pedindo muito ao Senhor que não fosse preciso, porque eu passaria muito tempo sem poder vir para a igreja, mas graças a Deus, né, que não foi necessário. Estou bem, né, já estou quase pulando já, aleluia, daqui uns dias já começo a pular, glória a Deus, né, estou 90% já recuperado e eu agradeço muito por você, tá? Você que é uma ovelha tão preciosa que esteve orando e ligando. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero encerrar com a bênção apostólica, que você realmente seja muito mais abençoado do que você já é, que sua família continue sendo uma bênção e que os milagres do Senhor te acompanhem todos os dias da tua vida, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão com o doce Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até terça-feira, não perca o nosso Tadel. Tchau. Eu confiarei em Ti, não vou me abalar jamais, pois eu sei que és fiel para cumprir a Sua palavra. Tu és fiel e nunca falhará, sempre foi, sempre será, eternamente. E Tu és fiel, sempre permanecerá. As Tuas promessas são sim e amém. Tu és tão bom pra mim, as Tuas misericórdias não têm fim. E mesmo quando fraco estou, estende a Sua graça sobre mim. Tu és tão bom pra mim, as Tuas misericórdias não têm fim. E mesmo quando fraco estou, estende a Sua graça sobre mim. Tu és fiel e nunca falhará, sempre foi, sempre será, eternamente. Tu és fiel, sempre permanecerá. As Tuas promessas são sim
e amém.